Amém. Mateus 7, verso 6 diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Amém. Irmãos, nós precisamos dominar o conhecimento bíblico, né? Dominar o conhecimento bíblico não é querer dominar Deus ou o conhecimento de Deus, não. Mas a Bíblia, nós podemos dominar sim. Por quê? Porque a Bíblia, dominar os princípios, né? A Bíblia, ela é aquilo que Deus preparou como estatuto para o homem. Então, significa que o homem tem condição de se dedicar, entender e dominar o que Deus está querendo falar para a humanidade. E hoje nós sabemos exatamente que Deus quer falar para a humanidade através da Bíblia. Mas nós precisamos estudar muito bem, muitos detalhes, para não andarmos confusos, duvidosos, não andarmos muitas vezes, como se diz por aí na gíria, dando murro em ponta de faca, recalcitrando contra os aguilhões, quer dizer, lutando contra o que não se pode vencer. Há uma passagem bíblica que ela é notória, que Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esse ide por todo mundo de Jesus tem o tempo, não tem? Mas muita gente acha que não tem o tempo do ide. Claro que tem o tempo. Jesus chamou os apóstolos e os enviou? Não. Jesus chamou os apóstolos, esteve com eles ali, fez o seu ministério e durante cerca de 3 anos, depois disse para eles: ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas eles ficaram 3 anos ali, juntinho de Jesus, aprendendo as lições, que eram as palavras, os conceitos, os princípios de Cristo Jesus. Depois, ide por todo mundo. E quando a Bíblia diz ide por todo mundo pregar o evangelho, muita gente começa a se sentir numa responsabilidade, muitas vezes extra bíblica, e ao invés da pessoa sentir a graça de Deus, ela acaba entrando em tribulação. Nós devemos pregar? Sim, desde que, como o apóstolo Paulo diz, como pregarão se não forem enviados? Então nós temos que ser enviados. Deus faz as oportunidades, Deus nos coloca num lugar certo, na hora certa, e tudo vai movendo, nos dá a palavra. Então as coisas vão fluindo de uma maneira normal, embora sabemos que o espiritual é que está por trás de tudo isso. E aqui nós vemos uma palavra interessante. Jesus diz: não deis aos cães as coisas santas. Cães quer dizer, são aqueles que rejeitam, que não têm entendimento, que são tolos, como até Provérbios 23:9 diz: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Provérbios 23:9. Então aqui cães são aqueles que rejeitam, não entendem das coisas santas, e diz: não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Quer dizer, pérola, aquilo de valor que você tem. E o que mais de valor que você tem? É dinheiro? Não. É ouro? É prata? São os bens da terra? É esse o valor que a Bíblia mostra na vida de um homem? Não, porque Lucas 12:15 diz que a vida do ser humano não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então quando Deus está falando de bens, está falando de riqueza, não está falando das coisas naturais. E ele disse que há pessoas que são ricas no mundo, mas que não são ricas diante de Deus. E deu o exemplo daquele jovem rico e tantos outros exemplos. Deu o exemplo daquele homem que Jesus fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e toda a riqueza que tu preparaste, para quem será? Então, essa é a revelação bíblica. Aqui, pérola, algo precioso, é o que? Paulo diz que tudo que ele tinha, ele trocou, considerou esterco e trocou pelo conhecimento de Cristo Jesus. Então, o que nós temos que pode ser considerado uma pérola? A palavra, o ensino, os princípios de Cristo Jesus. Isso é pérola. E Jesus está dizendo: não
deiteis aos porcos. Já vimos que porcos são aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Nós já vimos isso abundantemente na Escritura. Então, meu irmão, quando Jesus diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho, nós temos sim uma responsabilidade, que é até um privilégio, mas também Jesus está dizendo: vocês não vão sair que nem migalha me vendendo como um produto barato de esquina, não. Ide sim, os apóstolos foram de casa em casa, de sinagoga em sinagoga, mas também não é me sair vendendo como um produto barato. Não tem que implorar ninguém para me aceitar, não. Aos cães, não deiteis as coisas santas. Os cães são os tolos, são os ignorantes, não querem nada com o espiritual. Esquece eles também. Os porcos, não vai dar o que é precioso para os porcos, aqueles que estão rejeitando, estão combatendo. Ora, deixa eles viver a vida deles. Vai por todo mundo, porque tem uns que não querem, mas tem outros que querem. Jesus falou assim: olha, se guardaram a minha palavra, vão guardar a vossa. Eles me perseguiram, vocês também serão perseguidos. Mas alguém guardou a minha palavra, não guardou? Guardou, guardarão a de vocês também. Ide, pregai. Muitas vezes, irmão, as pessoas, os crentes, se acham numa responsabilidade além da conta, e ao invés de viver em paz, acabam vivendo atribulados. O juízo de Deus é tremendo. Quando Deus se manifesta para Ezequiel, ele diz assim: Ezequiel, olha, vai lá e prega no meio desse povo rebelde, a casa de Israel é obstinada de coração. Ezequiel, prega para eles. E eu sei, Ezequiel, que eles não vão te dar ouvidos, mas não tem problema. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta diante deles. Simplesmente prega, o resto é comigo. Prega, anuncia, mandando anunciar até para um povo que ele já está dizendo que não ia dar ouvidos a Ezequiel, como não deu, e toda a maldição veio, as pragas, os cativeiros, tudo arrasou a nação de Israel, não deram ouvido. Deus sabia, mas o propósito de Deus foi cumprido? Foi. Deus anunciou a verdade a eles, eles não quiseram ouvir, foi problema deles. Meu irmão, muitas vezes você bate na porta de você vê que a pessoa está caindo às mínguas, necessitando de uma palavra, necessitando de uma oração, necessitando de ser carregado pela igreja. Por quê? Porque você vê pessoas caindo por aí, martirizadas pelas enfermidades, pessoas com problemas no cérebro, no sangue, pessoas tendo que passar pelo bisturi toda hora, e você se compadece, não é verdade? Você vai lá, bate na porta, mas a pessoa não quer te dar ouvido, ainda bate com a porta na tua cara. Meu irmão, a Bíblia diz: quando tu entrar numa cidade e não te receberem, vira as costas, sacode a poeira dos pés e vai embora, porque Jesus disse: haverá menos vigor naquele dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para estes. Amém? Jesus não é produto barato para ser vendido, não. Quem tem a palavra que pode transformar é a igreja, e só a igreja. Quem tem o Espírito que pode deter as obras das trevas é a igreja, e só a igreja, não tem outro. Então, meu irmão, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você anuncia, te bateram com a porta na cara, não querem te atender, deixa para lá, anuncia. É um aqui não quer, tem outro lá na frente que quer. Amém? Nem todo mundo é Judas. Nem todo mundo é Judas. Nós temos que fazer a nossa parte, sim, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra, disse que nós somos a luz do mundo. Nós temos que anunciar, porque se nós não anunciarmos, aí o mundo está mesmo perdido. Se nós não anunciarmos, o mundo vai ficar levando a sua rosinha ungida para dentro de casa, a água do Rio Jordão, a terra que veio do Monte Sinai, vai participando dessas coisas todas. Nós precisamos anunciar que a verdade está na Bíblia e não está nessas coisas. Mas, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A minha missão é anunciar. Se eles não querem ouvir, é problema deles. A minha missão é anunciar. Quanto se converteu com a minha pregação? Não quero nem saber. Isso não é problema meu. A minha missão, a Bíblia diz: eis que o semeador saiu a semear, e ele semeou entre espinhos, sabendo que não ia prosperar, semeou entre pedras, sabendo que não ia prosperar, semeou à beira do caminho, sabendo que as aves do céu comeriam, mas ele também semeou em boa terra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E Paulo diz assim: um é o que semeia, outro é o que rega, mas só Deus dá o crescimento. A nossa missão
não é se preocupar com que semente vai vingar ou deixa de vingar. A nossa missão é semear. Agora, vender Jesus como produto barato, não. Deixar escarnecer do sangue de Cristo, não. Vira as costas mesmo, sacode a poeira dos pés e deixa eles entregue à própria sorte. Prega, anuncia, tem amor, tem compaixão, tem misericórdia, ora, mas não quer ouvir? Tem quem queira, não perca tempo, segue o caminho, segue a estrada. Semeou entre as pedras, não brotou, vai semear em boa terra, ela aparecerá para você semear. Amém? É assim mesmo, meu irmão. É assim mesmo. Semearam para você? Semearam para mim? Amém? Da mesma maneira, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma maneira que Deus guerreou por nós, levantou alguém para orar pela gente, assim Ele está fazendo no mundo o tempo todo. Então os que não querem dar ouvidos, meu irmão, não esquenta, não se entristeça não, segue caminho. Quando Deus criou o homem, Ele já sabia que um dia Ele teria que lançar uma multidão incontável no inferno, nem por isso Ele deixou de criar. Amém? E a Escritura ainda vai dizer aqui em Mateus, capítulo 10, no verso 7, e indo pregai e dizei, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai, não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrar, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém? Aí Jesus está dizendo assim, ó, no 8, curai os enfermos, limprai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Quem é que tem a glória? Se alguém tem que mendigar alguma coisa nessa terra, não somos nós não. Nós não precisamos mendigar nada. A igreja de Jesus Cristo é sustentada por Ele. A igreja de Jesus Cristo tem uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. A igreja não precisa de nada de ninguém nesse mundo. A igreja não está aqui para receber do mundo, está aqui para dar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A igreja não precisa de amigos, porque a igreja não está no mundo para fazer amigos. O evangelho de Jesus Cristo não precisa de amigos. Jesus Cristo não veio no mundo para fazer amigos, Ele veio no mundo para fazer discípulo. A obra de Deus é feita com discípulos do cristianismo, não com amigos. Portanto, tenha a palavra de Deus, como você foi chamado para gerar discípulos, não amigos. Porque amigo, meu irmão, pode trair, mas discípulo não trai. E aqui diz, vocês têm poder para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos, para expulsar os demônios, e de graça vocês receberam, de graça vocês dão. Então a igreja é quem recebeu e é quem tem condições de dar. Se o mundo não quer, o mundo que eu falo é um ou outro que não quer, está zombando de você, meu irmão, dá as costas. Quando o teu vizinho da esquerda não quiser, o da direita quer. Quando de trás de você estiver zombando, o da frente está ansioso, esperando você chegar até ele, está sedendo, está faminto. E quer ouçam, quer deixem de ouvir. A palavra de Deus, ela tanto salva quanto condena. Ela é a espada afiada de 2 gumes. Então, meu irmão, não te preocupa não, faz a sua parte. Jesus Cristo disse, ide e pregai, quem crer será salvo, quem não crer será. Então quando você anuncia a palavra, meu irmão, ela está cumprindo o seu papel, tanto de salvação para os que creem, quanto de
condenação para os que não creem. Vai e anuncia. Agora, não vende Jesus como um produto barato. Se impõe com autoridade, como quem está dando e não como quem está mendigando nada de ninguém. Se querem crer, que creiam. Se não querem crer, que não creiam. Mas você tem a tua vida com Deus. Deixa zombar, deixa escarnecer, dá as costas, não esquenta, porque um dia terão que bater na tua porta e dizer: ora por mim. Vão ter que fazer, por quê? Porque a igreja que recebeu, como Jesus está dizendo assim, de graça, a igreja, vós recebestes, e são vocês que têm condições de graça dar. Amém, meu? Então, ide por todo mundo, sim. Comece pela sua vizinhança, comece pelo seu trabalho. Mas você está vendo aquele camarada de coração duro, zombando, etc, etc, deixa ele de lado, deixa Deus tratar com ele. Parte em busca de corações sedentos, terras que anseiam por essa semente. Tem tanta gente necessitada dessa palavra, meu irmão. Certa vez uma missionária, quando eu estava fazendo o seminário, houve uma missionária que foi pregar numas ilhas aí do Pacífico, e ela foi dar o testemunho para a gente lá no seminário. E ela conta que ela atravessou lugares terríveis, encarou cobras, encarou 1 milhão de coisas. Chegou numa ilha. Quando ela chegou numa ilha, começou a pregar Cristo para uma mulher, e a mulher começou a chorar, e ela: por que você está chorando? Aí ela falou assim: olha, há quanto tempo esse Jesus está no mundo? Há quanto tempo esse Jesus, essa obra, há quanto tempo existe esse Jesus aí? Aí a dona falou assim: Jesus já veio ao mundo há 2000 anos atrás. E a dona desesperada falou assim: mas só agora que você me falou disso? Há 2000 anos que ele veio ao mundo e só agora você está me dando essa notícia? Se você tivesse chegado aqui 3 dias antes, meu filho estaria vivo. Por que seu filho estaria vivo? Porque tem uma árvore sagrada lá na ponta do despenhadeiro. E a nossa tribo diz que todos aqueles que chegarem perto daquela árvore terá que ser sacrificado. E o meu filho correu para aquela árvore de 3 anos. Meu marido pegou ele pelas mãos e jogou o despenhadeiro abaixo, e ele morreu lá embaixo. Se Jesus tivesse chegado aqui 3 dias antes, meu filho estaria vivo. Tem gente que quer ou tem gente que não quer? Então, meu irmão, os que estão de coração duro, obstinado, entrega eles na mão de Deus. Tem gente necessitando da palavra que está na tua boca, da glória que Deus colocou no teu espírito. Deixa. Tem gente por aí que diz assim: meu irmão, se você não consegue ganhar o teu vizinho para Cristo, como é que você pode se dizer um crente? Meu irmão, pode perder o teu vizinho, mas conquiste o mundo. Não esquenta não. Mas não venda Jesus como um produto barato. Não implore ninguém para aceitar Jesus Cristo. É o mundo que tem que bater na porta da igreja e implorar por Cristo, que é a luz do mundo. Amém, meu irmão? Não estamos no mundo. Uma vez que somos igreja, não estamos na terra para pedir nada a ninguém. Não precisamos. E esta é a minha visão terminante. É por isso que você nunca viu nesses 5 anos e nunca verá neste púlpito um político. Porque a minha visão é que a igreja está no mundo cheia da glória de Deus para dar e não para receber nada deste mundo. Amém, meu irmão? E quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Você, profeta, portador da voz de Deus. Você não está no mundo, não precisa de nada deste mundo, nem dos empregos que este mundo gera. A igreja de Jesus Cristo não depende nem dos empregos que este mundo gera, porque ele disse: digna é o obreiro do seu salário. Não levei bolsa, não levei alforje, eu sustento vocês. Elias não estava no deserto, sem nada. O que aconteceu? Um anjo desceu e o alimentou. Esse anjo não morreu não, meu irmão, ele está vivo. A hora que Deus disser assim: desce lá, você aí que alimentou Elias, desce agora e alimenta lá o meu povo. O maná, o mesmo Deus que produziu o maná lá, pode fazer o maná descer na tua mesa, na tua cozinha.
A igreja não precisa de nada de ninguém. A igreja é viva e subsiste em si mesmo no poder da palavra de Jesus Cristo. Não venda Jesus como um produto barato. Se imponha, não implore ninguém para vir à igreja, não. Convide, pregue, faça a obra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Alguém te arrastou para a igreja? Alguém jogou corda no teu pescoço? Se ninguém vendeu Jesus para você como um produto barato, por que nós vamos vender para alguém? Se tivessem me implorado para entrar na igreja, eu nunca teria entrado, que eu acharia que o Jesus daquela pessoa precisava de mim, que eu era melhor do que ele. Amém, querido? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas na cidade que você entrar, com a pessoa que você falar, não quis te dar ouvido, não quis te receber, vira as costas, sacode a poeira dos teus pés e vai em busca de uma terra sedenta. Amém? E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.